Louvado seja o nome do Senhor. São 6 horas mais 8 minutos e agora sim nós vamos para as nossas reflexões em relação ao livro Herdeiros do Reino. E o título de hoje é Depondo as Armas. Depondo as Armas. Queridos, esse título ele vai falar a respeito do seguinte, que às vezes nós queremos lutar com as nossas próprias armas, nós queremos lutar com as nossas próprias forças, nós queremos fazer do nosso jeito, mas não é assim, precisa ser do jeito de Deus. Deus nos instrui, Deus nos adverte, Deus nos ensina, Deus nos ajuda a trilharmos o caminho correto, porque Ele sabe todas as coisas. Então presta bem atenção, nós temos duas frases que a gente precisa compartilhar com as pessoas que a gente ama, nas nossas redes sociais, enfim. A primeira frase é de Alexander, vou tentar pronunciar aqui o sobrenome, Solzhenitsyn, alguma coisa assim. Adoramos tudo que é agradável, tudo que é confortável, tudo que é material. Adoramos coisas. Olha só, essa reflexão é muito importante e é bem verdade, não é? Às vezes nós adoramos coisas, aquilo que é material, e não o que realmente deve ser alvo de nossa adoração, né? E aqui nós temos uma frase do C.S. Lewis, grande C.S. Lewis. Ele diz assim, o homem caído não é simplesmente uma criatura imperfeita que carece de aperfeiçoamento. Ele é um rebelde que deve depor suas armas. Aí está. Olha, o segredo, queridos, está na dependência de Deus. E aqui o autor nos conta uma história, na verdade ele cita um livro chamado Worship, né, de John MacArthur. E neste livro relata uma história que aconteceu ali a partir do ano de 1977 com uma senhora mexicana chamada Maria Rubio, né? Ela que estava ali preparando uma comida típica chamada burrito, ou burrito, não sei como é que pronuncia isso em espanhol, mas enfim, quando ela estava cozinhando, então preparando ali, fritando, né, ela percebeu umas marcas, né, da frigideira nas tortilhas. E essas marcas, elas pareciam com a imagem de Jesus. Veja que interessante, ela comentou ali com o seu marido e com seus vizinhos e todos concordaram que de fato era semelhante a Jesus. Então, a senhora Rubio, ela foi ao padre para abençoar a tortilha. E ela testemunhou que aquilo havia mudado sua vida, que aquela tortilha estava fazendo diferença na sua vida. Veja só que ridículo, não é? E o seu esposo concordou, disse, é verdade, ela está mais calma, não é? Pessoa mais tranquila, mais submissa, desde a chegada dessa tortilha aí. E então o padre, não acostumado a abençoar uma tortilha, ele com alguma resistência acabou concordando, né? E então ele abençoou aquela tortilha e logo a senhora Rubio colocou aquela tortilha numa moldura com algumas pilhas de algodão, né? Para fazer parecer que ela estava flutuando nas nuvens. E logo o senhor Rubio ele construiu um altar, não é? Eles colocaram tudo em uma cabana, certo? De madeira no quintal, como um pequeno santuário para receber visitantes, não é? E será que foi alguém visitar esse santuário? Será que foi? Olha, em poucos meses, mais de 8.000 pessoas foram ao santuário do Jesus da Tortilha. Vocês acreditam nisso? Pois é. Todos concordaram que aquelas queimaduras ali da fritura pareciam com o rosto de Jesus, exceto um repórter que disse que parecia com o Leon Spinks, alguma coisa assim, campeão mundial de boxe do peso pesado na época. Inclusive, é comentado aqui que Spinks era notoriamente pouco atraente porque lhe faltava a maioria dos dentes da frente. Eu acho que foi só para
para descontrair aqui, não é? E aqui informa que em 2 anos, 35 mil pessoas já haviam visitado o santuário lá do Jesus da Tortilha. E por 28 anos, os peregrinos continuaram vindo ali para ver a Santa Tortilha. Pois é. Com o tempo, as marcas de queimadura foram desaparecendo, né? E a imagem ficou difícil de distinguir, mas ainda assim as pessoas elas continuaram comparecendo para adorar nesse santuário. E o livro informa que em 2005, a neta da senhora Rubio levou aquela tortilha para a escola, para mostrar, né, para os seus colegas, os seus amigos, e alguém deixou ela cair. Ainda assim, apenas os fragmentos da tortilha foram colocados ali novamente em cima da pilha de algodões para parecer que estava flutuando. Só que agora ninguém mais estava interessado. E então a família Rubio finalmente fechou o santuário deteriorado. O relato da família Rubio é um bom exemplo de como o ser humano é capaz de adorar qualquer coisa. Uma tortilha, uma comida, um alimento. Vocês percebem qualquer coisa. E tem muita gente que pode estar pensando assim: rapaz, mas que povo tolo. Será? Será que nós somos, comparados a eles, sábios? Será que de fato nós não estamos adorando coisas materiais? Porque nesse caso foi uma tortilha, foi uma comida, mas será que nós também não estamos de alguma forma colocando em primeiro lugar outras coisas no lugar de Deus? Essas coisas que são colocadas no lugar de Deus são alvo de nossa adoração. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: eu adoro um alimento. Vou dar um exemplo aqui. Já vi adventistas dizendo: eu adoro café. Eu até já compartilhei isso com vocês, não é? Eu adoro café. Como assim eu adoro café? Se na ficha batismal diz que eu não devo beber café. Então, antes de ser batizado como adventista do sétimo dia, eu assino ali uma ficha batismal que diz que eu não devo beber café. Como é que eu digo que eu adoro beber café? Você está percebendo? Inclusive essa palavra, gente, ela tem sido muito mal aplicada. Eu sei que com o passar do tempo, as palavras mudam de significado, né? Ou agregam significados diferentes. Mas, gente, adoração, a palavra adorar, ela só se aplica a Deus. Ela não deve ser aplicada em mais nenhuma situação. Existe uma comunidade enorme lá na época, né, no Facebook, chamada Eu Adoro Chocolate ou Adoro Chocolate. Gente, cuidado com isso, né? Muito cuidado com o que você adora. A palavra de Deus diz em João capítulo 4, versículo 23, o seguinte: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Você entendeu? Quem falou isso foi Jesus, tá? O Pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas sinceras. Pessoas que não busquem dele apenas as suas obras, os seus milagres, mas o busquem de fato, porque verdadeiramente o amam. Adoração é isso, gente. Adoração é amar a Deus sobre todos e sobre tudo. Você entendeu? Isso é adoração. É um sentimento maior ainda do que o amor comum que conhecemos. Faz com que a gente se prostre. Você está entendendo? A gente se prostra. A gente se ajoelha. Isso lembra, não é?
quando aqueles filmes ali românticos que mostram ali o galã, ele vai e se ajoelha diante da mocinha, não é? Da princesa, quem quer que seja, o alvo de seu amor, não é? E ali ele se ajoelha e então apresenta, quem sabe ali, um anel e pede a mocinha em casamento, né? Pede a sua amada em casamento. Pois é, a adoração é o maior tipo de amor que existe. É um amor assim acima de tudo. Eu amo mais a Deus do que meu pai, minha mãe, meus familiares, minha esposa, meus filhos. Eu amo a Deus. Deus está acima de todos e de tudo. Você entendeu? Isso é adoração e Deus está procurando pessoas assim. Ele está à procura de pessoas dessa forma. Aqui no nosso livro guia está mostrando que o povo foi ali liberto, não é? O povo de Israel foi liberto do Egito e logo após o resgate, o Senhor apresenta a seguinte orientação a Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Olha o interesse de Deus em viver no meio de nós. Deixa eu fazer uma aplicação aqui em nome de Jesus. Construa um santuário na sua casa, porque eu estou falando aqui para representantes de família, certo? Estou falando aqui, eu sei disso. Estou falando para representantes de família. Eu estou falando aí com maridos, esposas, estou falando com pais, mães, filhos. Todos nós temos família. Todos nós. Temos os nossos queridos, os nossos amados. Por mais que essa família não esteja em seu melhor estado, em seu melhor formato. Mas todos nós temos essa célula que dá origem a toda uma comunidade. Então preste bem atenção. Deus, o que é esse texto aqui? Vamos lá. Instrua os israelitas. Nós somos o Israel espiritual, tá, gente? Nós somos o Israel espiritual. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Construa um santuário em sua casa. E eu vou lhe dar uma sugestão. Esse santuário, ele deveria ser a mesa da sua casa. Deveria ser o lugar onde você se reúne com a sua família para o alimento espiritual e para o alimento material. Esqueça todas as outras influências. Ao redor da mesa, você se reúne com a sua família. Você lembra de alguma coisa quando a gente fala de se reunir ao redor de uma mesa? Jesus gostava de fazer isso, certo? Jesus gostava de fazer isso. Inclusive, ele foi até criticado por isso. Ele era chamado de comelão e beberrão, porque ele costumava se reunir com as pessoas ao redor de uma mesa. Você se lembra daquele texto lá de Apocalipse? Que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você entende que o banquete espiritual, ele está aí colocado? Então, sugestão, se reúna com sua família ao redor da mesa. O sofá não é o melhor lugar para você se reunir com a sua família. Mas pastor, é mesmo? O sofá não é o melhor lugar? Não é o melhor lugar, eu vou dizer por quê. Porque no sofá, as pessoas se sentam ao lado das outras. Ok? O sofá você se senta ao lado das outras pessoas. No entanto, a mesa, você se senta assim, ó. Você consegue olhar nos olhos. Entendeu? É uma pessoa de frente para a outra. É lógico que vai ter uma do lado da outra,
mas você vai estar olhando nos olhos dos seus familiares ao redor da mesa, certo? Então, isso aí é muito importante, é essencial. E veja, não precisa você passar ali 1 hora, nem precisa, nem é adequado que você passe 1 hora, 2 horas, 3 horas fazendo ali um culto familiar, pelo amor de Deus, certo? Você tem que pensar assim: o que é que eu posso fazer constantemente? É através do ordinário, do costumeiro, né? Que nós então alcançamos o extraordinário, o incomum. É através do comum que nós alcançamos o incomum. Então preste bem atenção. Bastam ali 5 minutos, queridos. 5 minutos. Será que você não tem 5 minutos durante o seu dia para reunir sua família ali à mesa, para juntos estudarem a palavra de Deus, fazer uma oração? Alguém tem algum pedido? Entendeu? E aí depois que você fizer a parte espiritual, você vai se alimentar junto com a sua família. Aproveita para conversar, para interagir com a sua família. Infelizmente, as famílias elas estão se desfazendo porque não há conversa, não há comunicação, não há interação, não há momentos ali onde a família está reunida. Você está entendendo? Saia com a sua família, vá para um parque municipal aí, como temos aqui em Mossoró, vá para uma praia, vá para um lugar em meio à natureza, esteja ali com a sua família, brinque com os seus filhos, dê atenção a eles, dê importância, e você vai estar conquistando a sua família para Jesus, ok? Esse é o segredo do sucesso. Estou falando aqui, ó, segredo do sucesso para vocês, ok? Deixa eu mostrar para vocês uma última coisa aqui. Já são 6 horas mais 25 minutos. O autor aqui do livro, ele compartilha num dos últimos parágrafos, dizendo o seguinte: na prática, essa decisão de decidir quem é o Senhor de nossa adoração acontece da seguinte maneira. Vamos lá. Quando acordamos e não vamos à presença de Deus para buscá-lo por meio da devoção pessoal ou familiar, não estamos apenas deixando de ter um momento na presença de Deus. Também estamos afirmando que somos senhores de nosso tempo, pois fazemos com ele o que queremos e não o que Deus quer. Você percebe? Continuando. Quando decidimos ingerir alimentos ou substâncias que sabemos que destroem nosso corpo, como o café que eu usei aqui como exemplo, a consequência imediata não é o prejuízo da saúde, mas a afirmação de que somos senhores de nosso corpo e fazemos com ele o que bem entendemos. Quando, ao final de um mês de trabalho, decidimos que não iremos devolver os dízimos e as ofertas, não estamos simplesmente deixando de levar dinheiro à igreja. Estamos decidindo que somos senhores dos recursos financeiros. E aí os exemplos, eles podem ir, quem sabe, ao infinito. São muitos e muitos exemplos de como nós colocamos as coisas no lugar de Deus. Deixe-me pegar aqui um aparelhozinho que tem sido o ídolo de muitas pessoas. Espera aí só um minuto. Pronto, já voltei. Olha isso aqui. Você conhece esse aparelhozinho aqui? Ó, você conhece esse aparelhozinho? Esse aparelhozinho aqui, ele tem sido o ídolo de muitas pessoas. Eu estava observando, parece que as pessoas, elas estão como insetos. Eu vou explicar para você melhor. Os insetos, eles são atraídos pela luz. E esse aparelhozinho aqui, ele emite luz. E eu tenho visto muita gente assim, ó. Ó, bem assim, ó. Assim, ó. A luz no rosto e a pessoa atraída como hipnotizada pela luz do aparelho. Queridos, quanto tempo, faça um cálculo, quanto tempo você passa na frente disso aqui? E que tipo de conteúdo, isso é o mais importante, que tipo de conteúdo você tem acessado aqui? Tem muita gente ali ligada nas redes sociais.
Muita gente. E estão esquecendo de sociabilizar com a sua família. Aí sabe o que é que vai acontecer? Você vai ficar popular na rede social, vai perder sua família. E perder a família, você perdeu tudo. Você está entendendo? Agora, talvez eu esteja falando para alguém aqui que tenha essa visão. Eu perdi minha família. Deixa eu te dizer, há esperança para você. Há esperança. Deus, ele pode restaurar todas as coisas. Se for da vontade dele, se for o melhor para você, ele quer restaurar todos os seus relacionamentos. Louvado seja Deus por isso. Especialmente o relacionamento entre os seus filhos. Sabe, esses dias, uma mãe disse para um de seus filhos: eu nunca vou me separar de você. Quem dera que cada esposa dissesse isso para o seu esposo. Cada esposo dissesse isso para sua esposa. Eu nunca vou me separar de você. Parece que nós canalizamos todo o nosso amor para os nossos filhos. E sabe uma coisa que é verdade? A verdade é que os nossos filhos, a melhor maneira de influenciar os nossos filhos positivamente, de mostrar aos nossos filhos o quanto nós os amamos, é amando a mãe deles, é amando o pai deles. Essa é a melhor maneira. Os especialistas no assunto afirmam isso. Então, queridos, vamos buscar de Deus muita oração. Você está sofrendo com a sua esposa? Você está sofrendo com o seu marido? Ora por ele. Intercede por ele. Tá? Ore por você. Diga assim para Deus: o que é que eu preciso, Senhor? Me ajuda a enxergar as minhas falhas e não os defeitos do outro. Me ajuda, Senhor, a procurar os erros em mim e não no outro. E com certeza Deus vai te ajudar. E especialmente, não se esqueça, nós vamos terminar. Não se esqueça. Busque a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus mais do que todas as pessoas. Mais do que sua esposa, seu esposo, seus filhos. Ame a Deus sobre todos e sobre tudo. E então, Ele satisfará os desejos do teu coração, segundo a sua santa, perfeita e agradável vontade. Amém? Se esse é o seu desejo, buscar a Deus em primeiro lugar, fazer da sua casa um santuário onde Deus possa habitar no meio da sua família, então feche os seus olhos e vamos juntos orar. Querido Papai do céu, aqui estamos, Senhor, buscando paz, buscando amor, buscando alegria em nosso lar. E para isso, Senhor, o Senhor precisa habitar no meio de nós. Então, Senhor, queremos te colocar em primeiro lugar na nossa casa, em primeiro lugar na nossa família. Nós queremos colocar em primeiro lugar na nossa agenda, Senhor. Por favor, nos ajuda a dedicarmos a nossa primeira hora do dia ao Senhor. Obrigado por cada família representada aqui, por cada representante de família. Dá sabedoria, Senhor. Os enche com o teu Santo Espírito, os dirige para que eles possam fazer a tua vontade, ser uma bênção para a sua família. São essas bênçãos que nós te agradecemos e te pedimos. Não porque a gente merece, mas porque nós finalizamos esta oração e ela vai assinada com sangue, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e da tua família. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê
a paz. Em nome de Jesus. Tenha um dia maravilhoso e cheio da presença de Deus. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.